Cara, eu pensei duas vezes antes de começar a gravar esse vídeo, porque eu não queria dar uma opinião precipitada, sem pensar direito a respeito desse problema que aconteceu no 43º exame de ordem. Você que está aí se preparando para ingressar na advocacia e muito provavelmente viu o que aconteceu na prova de segunda fase da disciplina de Direito do Trabalho. O problema aconteceu na peça prático-profissional. Isso inclusive já é notícia da semana passada e eu demorei para gravar, já não está mais no timing, mas depois de pensar um pouco melhor, ler o que grandes docentes da área, grandes professores aí falaram na ocasião, e até o próprio posicionamento da OAB, eu achei que já está legal para a gente falar disso sem criticar indevidamente ou a OAB ou os candidatos que se preparam para ingressar. Vamos lá. Peça prático-profissional em Direito do Trabalho. A situação, o problema apresentava, trazia ali uma circunstância de uma execução onde a executada não tinha sido devidamente citada na fase de conhecimento, tinha sido citada por edital, e já em fase de execução havia já ocorrido a penhora do domicílio, bem de família, né? Já havia sido penhorados os valores decorrentes de aposentadoria, e essa era a situação. Havia uma indicação de que ela não tinha recursos para oferecer nenhuma garantia ao juízo, e diante disso, qual o mecanismo processual adequado para você fazer a defesa dessa executada? Foi esse o questionamento, essa era a peça prático-profissional cobrada no exame. Bom, muita gente fez embargos de execução, algumas pessoas fizeram agravo de petição, outras, quase nenhuma, fez exceção de pré-executividade. E essa era justamente a peça que a OAB esperava que o candidato elaborasse para representar ali os interesses daquela executada fictícia. Bom, a questão trazia indícios claros de que a peça cabível seria exceção de pré-executividade, primeiro em razão da natureza de ordem pública das matérias que deveriam ser arguidas, seja nulidade de citação, seja nulidade da penhora, bem de família, e enfim, pouquíssima gente elaborou essa peça, porque isso aqui não é um problema em si, mas muita gente desconhecia a própria existência dessa peça apenas em razão do fato dessa peça não ter previsão legal expressa. E isso não é um argumento válido. Bom, quem atua aí na advocacia há algum tempo e quem já estudou processo, execução especialmente, mais detidamente, sabe que a exceção de pré-executividade é um meio de defesa que, apesar de não ter previsão legal, ele é amplamente aceito na jurisprudência e é amplamente debatido na doutrina, sem nenhum tipo de controvérsia. Essa peça ela serve para arguir matérias de ordem pública que poderiam ser arguidas a qualquer momento. Por exemplo, numa execução, se não existe título e já passou o prazo para embargos, você vai fazer o quê? Você vai ser executado mesmo sem título? Não, você vai apresentar a sua exceção de pré-executividade. Ela é um meio de defesa atípico. Então, você que já estudou execução, assim, minimamente, e você que já está na prática ali todos os dias, se deparando com situações diversas que os clientes trazem, você não tem dúvida de que a exceção de pré-executividade é uma matéria tranquila e pacífica. Então, dizer que a OAB errou ao cobrar essa peça simplesmente porque ela não tem previsão legal é um argumento fraquíssimo e, na verdade, serve para descredibilizar quem o defende. Se você falar, a OAB errou porque cobrou uma peça que não tem previsão legal. Cara, você está queimando seu filme quando você
tenta se defender dessa maneira. Um outro ponto é que, em tese, a mesma circunstância apresentada pela OAB admitiria outro meio de defesa além da exceção de pré-executividade. E foi justamente o que outros professores acabaram defendendo, gente como Renato Saraiva, Aliana Linhares, professores que já têm aí 15, 20 anos de experiência com ensino voltado para a OAB, saíram em defesa aí dos seus estudantes, porque também tem esse interesse, né? Tenho que ficar do lado do pessoal que eu ensino, que é quem compra o curso, e tenho que levantar uma bandeira aqui. Isso é justo, é válido e não é uma crítica não. Mas ao fazerem isso, eles apresentam argumentos muito mais bem fundamentados e argumentos que acabam sendo replicados, reverberados aí na mídia. Eu vi matéria do Jota, eu vi matéria do Migalhas, até no Globo saiu isso, Estadão, e em algumas dessas matérias eles eram citados. O professor Renato Saraiva, a professora Ariana Linhares, outros professores também que eu não conhecia, mas ao tomarem partido dos seus alunos, esses professores acabam elaborando argumentos mais bem fundamentados para questionar essa avaliação mal elaborada. E foi justamente o que aconteceu. Ainda que o presidente da ordem tenha vindo a público pedir calma, dizer que a situação estava sendo analisada, ainda que ministro do TST, que integra a comissão organizadora do exame, tenha também se manifestado dizendo que não existe controvérsia quanto ao cabimento da exceção de pré-executividade na execução trabalhista. Inclusive isso é tema de recurso de revista repetitivo no TST, salvo engano é o tema número 144, fala da irrecorribilidade das decisões que resolvem a exceção de pré-executividade. Irrecorribilidade de imediato. Então, assim, ainda que a OAB tenha se posicionado, ainda que o ministro integrante da comissão tenha se posicionado, os argumentos que reverberaram a partir da defesa que esses professores elaboraram surtiu efeitos. E a OAB passou a admitir também, além da exceção de pré-executividade, o agravo de petição. Então, assim, além da exceção de pré-executividade, o candidato poderia ter já de plano, ao ingressar no processo, diante da situação apresentada ali na questão, interpor o agravo de petição, questionando. E assim, tá, beleza, é cabível. Em tese é cabível, né? Mas aí a argumentação ela fica de certa forma prejudicada, porque claro que eu sentar aqui e gravar um vídeo é muito fácil, né? É totalmente diferente de eu ir para a sala e sentar ali e fazer o exame naquele clima de pressão, sei muito bem como é. Meu exame de ordem foi o 5º exame. E na época houve uma confusão parecida, mas na primeira fase. O pessoal até ficou falando que era vexame de ordem, porque era o 5º exame, V-exame, vexame de ordem. Mas enfim, é claro que sentar para fazer a prova é totalmente diferente de eu vir aqui e gravar um vídeo bonitão, depois de já ter lido, depois de já ter refletido uma semana. Mas vamos lá, agravo de petição. Eu não me lembro se na questão provavelmente trazia, que a execução, a penhora do imóvel aconteceu no momento e a penhora de remuneração decorrente de aposentadoria aconteceu num outro momento. Então, de certa forma, como você pode recorrer no mesmo ato de atos processuais que ocorreram em momentos distintos? Os prazos não vão bater. Então, o prazo para recorrer da penhora do imóvel seria a partir da determinação da penhora. O prazo para recorrer da penhora de rendimento seria outro prazo. Mas enfim, a lição que fica, e que eu acho que é importante, é relativa a um conhecimento cobrado naquele edital. Um conhecimento cobrado naquele edital
um conhecimento cobrado naquele edital que a lição que fica, então, é relacionada a um conhecimento cobrado naquele edital que não é tão expresso e tão observado, que é conhecimento de raciocínio jurídico para a elaboração dessas peças, porque quando diante de uma situação como essa, é a reflexão ali, o pensamento, é claro que na situação de prova é diferente, mas a habilidade de conseguir enxergar circunstâncias, prever os efeitos práticos decorrentes de cada manifestação processual, é o que realmente faz diferença na prática. Na advocacia e em qualquer outra atividade relacionada à jurisdição, a habilidade de enxergar circunstâncias e os efeitos jurídicos delas decorrentes e a habilidade de enxergar os efeitos jurídicos decorrentes da prática de atos processuais é essencial para quem quer ser bem-sucedido em qualquer área do direito. Se você acha que isso faz sentido, eu te convido a se inscrever na newsletter Habeas Vox, que eu criei para enviar semanalmente notícias como essa. Essa reflexão nasceu a partir da notícia que eu escrevi na newsletter Habeas Vox sobre esse fato, e eu te convido a se inscrever uma vez por semana, sempre aos domingos, às 10h10, eu envio a newsletter Habeas Vox com notícias relevantes que te fazem pensar, que te fazem raciocinar o direito a partir de um ponto de vista que está sendo pouco explorado aí na internet, nos portais de notícia ou pelos influencers do direito que estão por aí na internet. Inscreva-se na newsletter, o link vai ficar fixado aqui nos comentários, e eu te convido a se inscrever também nesse canal, deixa um like e comente aí qual a sua opinião sobre isso. Até o próximo vídeo.